Bom, são observações importantes sobre as compressões. Então, lembrando, comprima com força e rápido, maior do que 100 por minuto, mas não maior do que 120. Então, de 100 a 120 por minuto. Interrompa o mínimo possível as compressões. Com um ou dois socorristas, a relação deve ser de 30:2. Em crianças, asfixias e afogamento, a relação ventilação-compressões, se houver 2 socorristas, pode ser de 2 ventilações para 15 compressões. Sobre a ventilação, ventile a cada segundo e ventile o suficiente para elevar o tórax. E é só para elevar o tórax, não é para elevar e deixá-lo expandido. Sobre o uso do DEA, ligue o DEA, siga as ordens verbais do aparelho, reassuma as compressões imediatamente após o choque ou ordem de não chocar. Outras observações importantes. Após os primeiros 5 ciclos completos de ventilação e compressões cardíacas, ou seja, 2 minutos, reavalie a ventilação. Se a ventilação continuar ausente, realize 2 ventilações. Recheque sinais de circulação, ou seja, houve movimento, alguma reação à sua ventilação. Se não houver reação, prossiga a compressão, mas nunca ultrapasse 10 segundos nessa reavaliação. E faça a cada 2 minutos uma nova reavaliação se você foi feliz e a vítima voltou ou não. Se a respiração retornar, significa que o coração também retornou. No retorno da função cardiorrespiratória, coloque então a vítima na posição lateral de segurança e acompanhe com muita atenção até a chegada da equipe médica, rechecando a respiração, pois ainda assim pode haver uma nova parada respiratória ou uma nova parada cardiorrespiratória. No caso de ocorrer vômito em qualquer momento da ressuscitação, vire a cabeça da vítima rapidamente de lado e limpe a boca. E então retorne à posição anterior para continuar a ressuscitação cardiopulmonar. Quando iniciar e quando parar uma ressuscitação cardiopulmonar? Quando iniciar? Confirmada a parada cardiorrespiratória, a RCP deve ser iniciada em todos os pacientes, exceto em 4 situações. O rigor mortis, que já é um enrijecimento cadavérico ou rigidez cadavérica. A questão do livores, ou seja, são manchas violáceas em dorso que aparecem após um tempo da morte. A decomposição corporal, que é a falta de parte do corpo, ou putrefação, ou sinais de que aquilo já tem uma morte há mais de 1 hora, ou em casos de submersão comprovadamente maior do que 1 hora. Ou seja, todos esses 4 sinais são sinais de que a morte já aconteceu há mais de 1 hora e que ela é, portanto, irreversível. Caso não haja um desses 4 sinais, você deverá começar a RCP. E ao começar a RCP, quando você poderá parar? Primeiro, se houver resposta das funções respiratórias e o batimento cardíaco, ou seja, você foi feliz na sua ressuscitação e a vítima retornou. Se houver exaustão dos socorristas, ou seja, você não aguenta mais fazer, né? Isso é uma situação difícil de acontecer, mas pode acontecer. Se acontecer de você estar exausto e tiver uma outra pessoa que você possa ensinar ali naquele momento como fazer, esse deverá ser o procedimento. Ou, em terceiro caso, ao entregar o paciente em parada cardiorrespiratória a uma equipe médica que vai fazer o suporte avançado de vida. É importante citar que, para casos, por exemplo, de afogamento, existem ressuscitações com sucesso após 2 horas de ressuscitação cardiopulmonar. Ou seja, você só deve parar as manobras em uma dessas 3 possibilidades.
Então não existe a situação, a vítima não tem mais chance, ou chegar um médico e dizer para você, não, isso aí já não adianta mais. Ou seja, tem que ter uma das três possibilidades, né? Uma ambulância chegar, você está exausto, ou você for feliz e ocorrer a ressuscitação. Você fez a ressuscitação e foi bem sucedido. Ou você avaliou o suporte básico de vida inicialmente e já no segundo passo, ao checar a resposta da vítima, ela te respondeu. E não é um caso de trauma, você vai colocá-la na posição lateral de segurança. É uma posição que evita que, se a vítima vomitar, que isso possa ser aspirado e piorar o quadro clínico do paciente. Você deve colocar, como está apontando a figura, você está ajoelhado ao lado da vítima, você coloca o braço do seu lado para cima, coloca o outro braço na face, traz o outro braço para a face da vítima, segura com essa mão, e com a outra mão que sobrou, pega atrás da região do joelho e puxa para você. E você vai ficar nessa posição, a paciente de lado, e aí você apoia o cotovelo, a mão, e deixa ele numa posição lateral que, se acontecer o vômito, esse vômito vai ser para fora e não vai ser aspirado. Se você tiver uma máscara de ventilação, a forma correta de usar essa máscara é nessa posição, a parte mais fina ou mais angulada na narina e a parte menos angulada na boca. Por trás do paciente, você vai olhar o tórax e fazer a ventilação. Claro que isso deve ser feito com uma boa adaptação à face e com uma pressão suficiente à face para que não haja vazamentos, né? E aí vai ter a parte da inspiração e a parte da expiração. Assim, nessa posição, você pode fazer também a ressuscitação por trás da vítima, ao invés de fazer a ventilação aqui, mudar para a lateral e fazer a compressão lateral. Mesmo seguindo uma técnica correta de ressuscitação cardiopulmonar, ainda assim podem ocorrer complicações como fraturas de costelas ou externo, pneumotórax, hemotórax, que é sangue no tórax, trauma pulmonar, lacerações no fígado, no baço e ainda embolia gordurosa. A consideração é, e eu acho que isso é muito importante para o leigo, sempre quando ele pensa, mas eu não posso fazer mal, pense que se sua avaliação foi correta e a vítima estiver em parada cardiorrespiratória, ela está morta. Então, o que você puder fazer por ela vai ser bom para ela. Então, não se preocupe com fraturas de costela e complicações. Preocupe-se em ajudar, pelo menos ajudar um pouco, com o que você souber, com o que você lembrar. O prognóstico, a possibilidade após a ressuscitação cardiopulmonar, ele tem um melhor resultado quando o suporte básico de vida, ou seja, você, iniciou algo em até 4 minutos. E que esse chamado do suporte avançado de vida possibilitou a ele ou à ambulância chegar em até 8 minutos. Esse seria o ideal, o nosso padrão ouro, que a gente chama. Nem sempre é possível, depende de trânsito, depende de ligações, depende de achar o endereço. Então, tudo isso são variáveis possíveis na hora de acontecer quando você chama o suporte avançado de vida.
As melhores respostas em ressuscitação cardiopulmonar ocorrem no infarto agudo, na fibrilação ventricular, na hipotermia, na overdose, em algumas situações que são mais facilmente reversíveis. Por exemplo, situações de trauma, onde a pessoa perdeu uma parte do corpo que é fundamental para ela, ou um sangramento muito intenso, são situações muito difíceis de serem reversíveis. Situações de idade, onde a pessoa tem várias doenças associadas, ou já está em final de vida. Todas essas são situações onde a ressuscitação cardiopulmonar deve ser muito bem avaliada para o benefício da vítima, ou seja, ela vai se beneficiar dessa ressuscitação, ou nós estamos apenas tentando postergar a morte. Isso é muito importante considerar também. Existem casos de afogamento, por exemplo, afogamento é uma situação especial, né, em que a tolerância à falta de oxigênio é maior, né, e tem casos de ressuscitação com mais de 20 minutos de submersão, onde não houveram sequelas neurológicas. Isso justifica todo o empenho que a gente possa ter na hora de uma ressuscitação num suporte básico de vida. Quais são as diferenças básicas nos lactentes? Na ressuscitação, na compressão como nós falamos anteriormente, apenas com 2 dedos no meio do tórax, manter a hiperextensão do pescoço é importante todo momento, ou você pode fazer no colo também. No chão é mais fácil, mas no colo te permite que você, se você estiver sozinho com o seu neném ou com algum neném, você possa fazer e se deslocar para chamar ajuda. Então, é uma outra possibilidade. A compressão, a força que você vai fazer aqui, é um pouco menor do que no adulto. É de 3 a 5 centímetros. Lembra que no adulto nós fazemos uma força de 5 centímetros. A outra modificação é que, ao invés de fazer o boca a boca, nós vamos fazer o boca a boca-nariz, ou seja, nós vamos colocar a nossa boca ao redor da boca e do nariz do lactente, porque ele é muito pequeno e fica difícil de ventilar só na boca. Resumindo, em recém-nascido, com 1 ou 2 socorristas, o número de compressões é de 120 por minuto. E a relação é de 1 ventilação para 5 compressões. No lactente crianças, ou seja, a partir de 1 ou 2 anos até 10, 12 anos, com 1 socorrista, maior, a gente tem que fazer mais do que até 120 compressões. E a relação é de 2 para 30 compressões. E no adulto, com 1 ou 2 socorristas, nós vamos fazer mais de 100 a 120 compressões, usando 2 ventilações para 30 compressões. Lembrem que em lactente e crianças existem causas de afogamento como casos de ressuscitação, como afogamentos, onde com 2 socorristas nós podemos fazer uma relação de 2 para 15.